Bom dia, meninas, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dando continuidade aos nossos devocionais, de 2 Coríntios, estarei lendo o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 18. E o título desse capítulo fala: Jesus Cristo é o único assunto, o ministério de Paulo. Eu vou estar lendo aqui no versículo 2, que fala assim: Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Paulo aqui ele está falando que em momento nenhum ele tem andado em mentira, ele tem andado em falsidade. Muito pelo contrário, ele tem se aprofundado nas coisas do Senhor, ele tem se aprofundado na palavra de Deus e sempre ele tem andado na verdade. Por onde ele passa, o testemunho dele é muito forte. Ele é um homem, um servo de Deus, muito temente, E ele serve de exemplo para nós também. Porque nós aprendemos muita coisa com Paulo, não é verdade? E aqui ele está falando que por momento nenhum ele tem andado em mentira para com aquele povo. Pelo contrário, ele sempre tem andado em verdade. Ele não mente, ele não fala coisas dele mesmo. Tudo que ele fala é tudo guiado pelo Espírito Santo de Deus. No versículo 4 vai falar dessa forma: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo aqui está falando, queridos, que o inimigo, ele usa, de astuta, cegando as pessoas, para que as pessoas não venham ver nem enxergar a Cristo como deveriam. Não é verdade? Aqui ele está falando que o inimigo, ele usa essa artimanha, ele cega. Você conhece aquelas pessoas que você prega para elas 1, 2, 3 vezes, essa pessoa, ela se aquebranta, ela chora, ela reconhece que só o Senhor salva, que só o Senhor liberta, mas ela não aceita o Senhor, ela não se reconcilia, ela não toma um posicionamento. Eu tenho certeza que, assim como eu, você conhece pessoas assim. Aqui no capítulo 3, de 2 Coríntios, o qual a diaconisa Jaciara, ela leu, ela falou lá sobre que Paulo nos fala que nós somos a carta viva, que nós, servos do Senhor, temos que dar exemplo de bom testemunho, que nós somos a testemunha viva, a carta viva, porque somos servos fiéis, temente ao Senhor e damos bom testemunho. Então nós somos a carta viva. Só que aqui no finalzinho também do capítulo 3 vai falar que os judeus, eles não viam ao Senhor por causa do véu que era imposto diante deles. Então, quando aquele véu foi tirado, eles enxergaram ao Senhor, se converteram ao Senhor. Dessa forma, eu aprendo que quando nós formos levar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que têm mais resistência, nós temos que estar sempre orando nesse sentido, pedindo ao Senhor para que arranque-se o véu dessas pessoas que têm muita resistência. Por quê? Porque o inimigo, ele cega mesmo, ele coloca uma venda nos olhos da pessoa. Por mais que você pregue a verdade, fale da cruz, leve Jesus até eles, eles até sabem que realmente tudo que você fala tem fundamento, tem base bíblica, mas não tem força nenhuma de se reconciliar, de se arrepender de seus pecados e estar servindo ao Senhor. Aqui no versículo 7 fala desta forma: temos, porém, este tesouro, um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo aqui, ele se refere ao vaso de barro como se fosse nós. Nós somos um vaso de barro que carregamos dentro de nós a presença do Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Estamos na posição de barro, um vaso de barro. E que por dentro desse vaso de barro nós levamos a presença do Espírito Santo do Senhor. Não é verdade? Então, o que Paulo está falando aqui? Que nós, por mais perseguições que passamos, por mais lutas que nós tenhamos, nós somos um vaso de barro que por dentro temos a presença do Senhor. Então, se tiver difícil, querido, se tiver complicado, se tiver
você estiver bem no meio daquela tempestade, daquele vendaval, tenha certeza que dentro de você há uma presença maior, que é a presença do Espírito Santo de Deus. E é ela quem nos fortalece. Então, aqui no versículo 8, ele vai falar desta forma: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, Paulo está falando aqui que nós passamos realmente por perseguição, não é verdade? Só que nós somos um vaso que carregamos a presença do Senhor dentro de nós. Então, por mais que nós sejamos perseguidos, jamais nós estaremos desamparados, jamais. O Senhor, Ele nos permite passar pela prova, mas Ele também passa junto com a gente, Ele não nos abandona em momento nenhum. Não é verdade? Somos perseguidos, somos açoitados, somos caluniados, mas Paulo está falando aqui que nós não somos destruídos, não é verdade? Somos pessoas fortes. Por quê? Porque esse vaso de barro aqui, esse vaso de barro aí, carrega uma presença poderosa, não é verdade? Que é a presença do Senhor. Então, por mais que nós estamos caídos hoje, amanhã nós estaremos de pé, porque quem nos sustenta é o Senhor. Digo mais, aqui no versículo 13, pulando rapidamente: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos. Se você não crê na palavra do Senhor, não tem como você falar da palavra do Senhor, não é verdade? Nós temos que pregar a palavra do Senhor crendo na palavra do Senhor. Porque se a gente prega sem crer, se a gente fala sem crer, nada vai acontecer, não vai surtir efeito nenhum. Mas do jeito que nós ouvimos falar, não é verdade? Assim nós pregamos e estamos levando a palavra do Senhor. Aí agora a gente dá um pulinho para o versículo 16, que fala desta forma: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. É o que eu falei. Nós somos um vaso de barro, né? Então, por mais que a nossa pessoa por fora, o nosso corpo físico, ele sofra de alguma forma, alguma doença, né? De alguma enfermidade, de certas coisas que atinjam o nosso corpo, o nosso interior, ele vai se renovar dia a dia. Por que vai se renovar o dia a dia? Porque nós temos a presença daquele que vive e reina dentro de nós. Então, por mais que nós soframos na pele perseguições, açoites, pedradas, não é verdade? O nosso interior, ele vai se renovar dia a dia, porque a presença daquele que está conosco por dentro, ela nos fortalece. 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha que coisa linda. Ele fala aqui que a nossa leve e momentânea tribulação. Gente, nós que estamos fazendo esse estudo, nós vimos no decorrer dessas cartas, né, do Novo Testamento, que Paulo, ele não sofreu leves e nem momentâneas perseguições. Ele foi muito açoitado, ele foi muito perseguido, ele sofreu muitas as tribulações. E aqui ele fala, porque nossa leve e momentânea tribulação, na verdade, ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, por mais perseguição que você passe aqui na terra, por mais sofrimento, por mais dor que você passe aqui na terra, por mais provação que você passe aqui na terra, você está ajuntando no céu, não é verdade? Um peso eterno de glória muito excelente. Então eu vejo aqui que Paulo, ele tira essas perseguições que ele passou como leve e momentânea tribulação. Você imagine, eu e você no lugar de Paulo, talvez nós não suportaríamos nem a metade da prova que ele passou, não é verdade? Só que ele fala que todo sofrimento que nós passa aqui, tipo, não chega nem perto do tamanho da glória
que nós receberemos quando nós formos para a eternidade. Você compreende? Coisa mais linda de ouvir isso. Versículo 18 fala assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo está falando aqui para que a gente não venha se atentar, para que a gente não venha se deslumbrar com as coisas que nós vimos aqui na terra. Porque tudo que nós vimos aqui na terra é momentâneo, é passageiro, vai passar, tudo vai passar. Vai chegar um momento que tudo vai acabar. Então, para que nós venhamos se atentar nas coisas que a gente não vê, porque as coisas que a gente não vê, elas são eternas, não é verdade? Nós estamos nesse mundo de passagem, eu já falei isso uma vez, na verdade várias vezes. Nós estamos nesse mundo de passagem, tudo aqui é momentâneo, tudo. Nós temos que nos preocupar sim com a nossa salvação, com o nosso galardão, com o que nós estamos conquistando lá na glória, não é verdade? Então que essa palavra nesse dia possa falar forte ao seu coração, que nós possamos aprender mais um pouquinho com Paulo, não é verdade? Somos tentados, somos provados, mas também somos aprovados. A presença do Eterno é conosco a todo tempo, não é verdade? Que nós possamos nos fortalecer cada dia mais e sempre andarmos como Paulo, na sinceridade, na verdade, pregando a verdade, dando um bom testemunho de vida por onde passamos, não é verdade? Que o Senhor possa abençoar o seu dia hoje grandiosamente e que o Senhor possa falar muito mais em seu coração. Amém?